Olá, CryptoPower, sejam bem-vindos à minha atualização da análise da semana aqui no canal da Power Inc. Hoje eu vou trazer um pouco da minha leitura frente ao deslocamento de preço do Bitcoin, quais são as possibilidades. Na minha percepção, a gente tem sim um movimento direcional corretivo nessa última estrutura de perna de baixa, que foi após a aprovação do ETF Spot, né, o famoso venda de notícias. Agora a gente teve uma captura de fundos anteriores, então a gente pode perceber que muitas estruturas de stop foram acionadas, o preço gerou um respiro a partir daqui. A gente está brigando ainda na VWAP em desenvolvimento do ano de 2024, que para mim é um ponto muito relevante, mas a gente não pode fechar os olhos caso ocorra um rompimento acima dessa estrutura, o que vai deixar o Bitcoin muito mais forte, tá bom? No meu contexto inicial, a gente teria como principal base aqui um recuo, ou seja, após um teste neste nível, eu esperava algo dentro desse plano de trade aqui, né? Então seria uma estrutura corretiva, né, a partir deste teste, né, um ABC, algo nesse sentido, o que agora está um pouco descaracterizado, porque a gente já ficou com uma estrutura muito mais complexa aqui dentro do que eu tinha como plano de trade. Agora eu já vejo uma possibilidade de um combo, algo nesse sentido, que poderia fazer o preço evoluir para uma correção, o que também, nesse primeiro momento, já começa a ficar mais difícil. Começa a ficar cada vez mais difícil olhar para correções mais profundas. Por quê? Porque o preço está demonstrando força. Então, se a gente olhar para o que está realmente acontecendo agora, que o preço já trouxe mais informações, a gente pode ter uma variável bem interessante que é um tanto quanto mais bullish, tá? Que seria uma estrutura que a gente nem acabou ainda o impulso, né, que seria 1, 2, 3, 4, que está em desenvolvimento e a gente provavelmente acabou agora, tá? E a gente vai partir para um novo impulso. O que para mim vai ficar bem mais otimista, inclusive, né? Então, se a gente consegue romper acima dessa estrutura e retestar e fazer estruturas impulsivas, a gente vai fazer uma onda 5, tá? O que vai gerar, por consequência, um ponto de onda B muito superior ao que a gente esperava anteriormente, tá? Então, assim, a estrutura de compra aqui embaixo para um swing long não teria gerado a oportunidade, exceto, é claro, para quem já tem posições aqui embaixo, né? O que é também uma realidade para muitas pessoas. Agora, para quem ainda estava de fora, queria comprar um pullback, o preço não teria deixado este padrão até o presente momento. Esse é sim um cenário possível que para mim está ficando cada vez mais claro e eu não posso fechar os olhos para esse contexto um pouco mais otimista, tá bom? Nesse movimento a gente teria um teste, tá, em um nível superior, o que para mim é interessante, aliado aí às zonas de Fibonacci, o que a gente já está testando, né? Então a faixa de 50%, a gente teria um teste aí na faixa de 618, 786, então nessa região seria uma correção um tanto quanto bem alta, ok? Pensando no nível de impulso, né? Então a gente teve um impulso de baixo, o preço corrigir quase 80% do movimento e gerar esse movimento aqui, né? Esse pullback tão alto, pode sim criar um ponto em que a correção não seja mais tão profunda, né? Então, uma vez que eu tenho um movimento alternado, principalmente pensando numa estrutura de contexto corretiva, e o preço ele sobe muito, ou seja, o pullback fica muito alto, o mercado mostra que está muito forte. Então eu tenho esse contexto aqui, então seria uma onda 1, né, no primeiro movimento, aqui onda A, alternada pela onda B, geraria apenas uma captura de liquidez abaixo desses fundos, talvez uma faixa aí de um teste nos 37 e provavelmente a correção teria acabado. Então, o movimento de zigue-zague, caso o preço suba de maneira tão alta e tão violenta, vai fazer com que, sim, o Bitcoin fique muito mais otimista se a gente tiver esse tipo de zigue-zague aqui, e a partir daqui a gente já ter um ponto aí também de inflexão de movimento que pode gerar uma estrutura um tanto quanto mais otimista, tá? Lembrando, pessoal, que quando a gente pensa em estruturas em si, que a gente está conversando a respeito de Elliott, nas últimas análises o pessoal me perguntou sobre o meu contexto macro, né? Pessoal, quando eu olho o macro, tá? Quando eu penso em ciclo, eu penso que a gente está dentro dessa estrutura aqui e atualmente fazendo essa estrutura aqui, tá? Seria a onda 3 da 3. Eu acho que essa é a onda mais impulsiva. Ela casa com o ciclo do halving, tá? Ela casa com a estrutura corretiva após o impulso. Eu acho que não dá para ficar de fora aqui. Então, realmente, tem que ter essa atenção, tá? Redobrada, na minha opinião. E lembrando, tá? Isso aqui não é uma garantia de certeza absoluta, porque ninguém consegue prever o futuro. Porém,
Tá? Porém, uma das coisas que a gente gosta de perceber é que quando a gente percebe as estruturas de Elliott, a gente tem essa noção, a gente pode negociar com uma certa vantagem. Tá? Então, quando tu olha aqui atualmente esse range de triângulo, né, e o preço evolui, faz um reteste, então ele evolui aqui, rompeu, realmente, garantiu que rompeu, e não vem a falhar o rompimento, tá? Ou seja, não vem a fazer só uma armadilha, faz um reteste, deixa um padrão bonitinho, tu pode sim olhar para um nível até mais alto, onde talvez chegue aqui para níveis acima dos 46 mil, para um ponto onde vai ter novamente pressão vendedora. Antes disso, é provável que os vendedores abandonem essa estrutura, venham estopar, porque eles vão poder vender em uma zona bem mais alta. Tá? A gente também não pode descartar a possibilidade de uma estrutura mais flat, né? O que seria aqui, deixa eu só trazer para vocês, o que seria um possível 1, 2, 3, 4, 5 com um ABC, ABC, então esse AB ficaria acima dessa máxima, a gente poderia gerar uma captura de liquidez acima de uma falha de rompimento. Tá? Então, assim, se o preço vem, falha esse movimento aqui acima dos topos, a gente poderia estar construindo uma estrutura flat, tá bom? Essa variável flat, para mim, faz bastante sentido também, e eu não posso descartar ela, uma vez que eu teria aqui um A, um B e um C, né? No caso, ABC, ABC, e aqui daí 1, 2, 3, 4, 5, geraria aí o ponto que seria o ideal para algum tipo de compra aqui embaixo, e daí sim a gente surfar um movimento de alta, tá? Lembrando que essas estruturas elas são possibilidades para que você consiga negociar com alguma vantagem, ou seja, tu tem um mapa, tu tem um plano para negociar, e aí com um plano, né, com um plano de trade, tu pode negociar de maneira mais tranquila, condicionando as tuas entradas, ou seja, se o preço chega aqui acima dessa região, né, então tu define aqui, ó, acima dessa região aqui eu tenho uma zona de armadilha, vai ser a faixa de 618 de toda a estrutura. Então, nesta região, se o preço demonstra que vai falhar o rompimento, né, tu não vai querer ficar comprando aqui, tu vai querer talvez montar uma venda com os stops curtos e ter uma possibilidade de chegar aqui embaixo. Quando o preço chegar aqui embaixo, o que tu vai ter? Tu vai ter um nódulo de volume importante desta região aqui, que a gente sabe que foi um ponto relevante, e aí a gente vai querer talvez recomprar para ver uma estrutura que leve o preço para níveis superiores, tá bom? É um pouco sobre a atualização que eu tenho para o dia de hoje, eu espero conseguir contribuir com a leitura aí de vocês, e eu convido todos a participar da nossa live na quarta-feira, tá bom? Quarta-feira, o Bom Dia Cripto, ao vivo às 9 horas da manhã. Fica aí meu convite aberto a todos vocês. E não te esquece, deixa teu like aqui, contribui com o nosso canal. Também se inscreva caso tu ainda não seja um inscrito aqui da PowerLink. Meu forte abraço, ótimos trades a todos e até o próximo vídeo.